Mateus 16. Não, 28, 16 ao 20. Ok. Jesus aparece aos discípulos na Galileia. Seguindo os outros discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus designara, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa passagem, ela costuma ter um título. Quem lembra qual é o título que é dado a essa passagem aí? Jesus aparece nos discípulos na Galileia. Isso aí é o título daí, mas a gente, quanto cristão, a gente fala que isso aí é o quê? O ID de Jesus. Quase isso, mas também é isso. Convocando-os. Isso. É chamada a grande comissão, né? É onde ele comissiona o povo para aquilo que ele entende. E aí a gente vai, antes de eu falar o que ele entende, eu quero que a gente pense junto. Primeira coisa, o que mais chama vocês nessa passagem? A ordem de Jesus de A ordem. pegar a toda. Gente, então, quando a gente não fala no microfone, eu saio aqui. Quem fica em casa fica perdendo, mas cada um está no seu cantinho. Aí fica mais difícil, mas fala aí. O ID de Jesus, para que nós proclamamos as boas novas a toda criatura até os confins do mundo. Isso aí está grande. Sem acepção de pessoas, sem fronteiras. Sem fronteiras. O que mais? O que mais chamou a atenção de vocês nessa passagem? Eu desisti do microfone. O pessoal que está aí. O 17 não chama a atenção de vocês? O que está escrito no 17? Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Não chama a atenção de vocês os discípulos, que aqui não está falando só dos 12, né? Porque não tinham só os 12, os 12 foram aqueles que foram chamados de Mateus, já falei sobre isso aqui uma vez, com um chamado especial, diferenciado, que são os que mais tarde a gente vai ouvir ter os nomes de apóstolos, que inclusive apóstolo significa isso, mensageiro, enviado, né? Apo quer dizer para fora. Por exemplo, quando a gente fala Apocalipse, Calipse quer dizer escuridão, obscuro, apo, para longe, para fora. Então, quando a gente fala Apocalipse, é aquilo que estava escuro e agora está claro, aquilo que foi revelado. Por isso que também a gente chama Apocalipse de revelação, o livro da revelação. E apóstolo é esses que foram chamados para fora, enviados, são mensageiros de Deus. E Deus, que Jesus vai, seleciona os 12, mas a gente sabe que não eram 12. A gente conhece a passagem de Lucas que vai dizer dos 70 que são enviados com autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Então, quer dizer, dentro dos discípulos, e lá no comecinho de Mateus, no comecinho de Marcos, fala que Jesus, ele, depois de ter orado, obrigado por Deus, depois de ter orado, ele foi e escolheu 10 discípulos, os 12 que seriam os seus apóstolos. Então aqui não estão só os apóstolos, estão os discípulos. Esses discípulos, eles conservam os 12, às vezes
Quais são os três? E Mateus, João, Marquinhos, no mar da Galileia. Então, Pedro, Tiago e João estão em quase tudo, mas havia 12 que eram chamados apóstolos. Mas aqui ele está falando para todo mundo, só que ele aparece ressuscitado. E está dizendo que alguns duvidaram. Caramba, presta atenção, a gente às vezes lê sem ler. Tanto é que eu perguntei, o que chama a atenção? O que chamou a atenção era aquilo que na verdade não era para chamar a atenção. Porque nós somos chamados para pregar o Evangelho. E todo crente, vou falar dentro do cristão, todo crente, ele sabe disso. Ele foi chamado, ele pode não dar atenção, ele pode não querer, mas todo crente sabe que ele foi chamado para pregar o Evangelho. E é o que a gente vai discutir hoje na escola dominical. Mas você presta atenção que tem gente que vê os milagres e aqui estão vendo Jesus ressurreto. E Jesus já disse: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Como Jonas ficou 3 dias na boca do peixe, assim, importa que o ouvido do homem também fique 3 dias. Ele falou o tempo todo que isso ia acontecer. Depois ele aparece ressurreto. Não é contado, não é igual Tomé. O pessoal fala muito de Tomé, né? Que Tomé teve dificuldade de crer. E quando Tomé conta Jesus, né? Bota o dedo aqui, bota aqui. Mas é que eles estão vendo e estão duvidando. A gente, por essência, a gente tem dificuldade, e isso para mim, vocês, o que eu vou falar agora, vocês não precisam concordar, mas enquanto cristão, eu né, vocês aí talvez tenham o que eu tenho quase de idade, vocês tenham de cristão, né, falando aí das irmãs que já nasceram no Deus, tem muito mais tempo do que eu tenho de idade, mas eu vejo que a maioria da gente hoje ainda não crê no Jesus bíblico, isto é, não vou acrescentar nada, não vou tirar nada, eu creio nesse Jesus que está aqui, no Jesus que fala que está comigo todos os dias, mas também diz no mundo, o Jesus que fala, por causa do meu nome, te odiarão, perseguirão, levantarão falso testemunho, não está aqui? É esse Jesus. É esse Jesus que às vezes atende o que a gente pede e às vezes não, mas a Bíblia fala que ele sabe o que é bom para nós. Esse Jesus aqui, a gente ainda tem muita dificuldade de crer. Por isso que, como assim que eu cheguei aqui na igreja, vocês vão lembrar, né, que eu tenho até uma reflexão pequena lá no meu canal que fala sobre isso. Os Jesuses que nós criamos e o Jesus bíblico. O bíblico, ele é esse aqui. A gente se não crê ou não crê. E a gente é muito semelhante a esses rapazes aqui. Porque eu quero que vocês me entendam isso. Se hoje fosse a época de Jesus, vamos lá. Eu vou falar e depois vocês vão responder, tá bom? Hoje fosse a época de Jesus. Aparece uma pessoa que ressurreta, dizendo que é Jesus. Mas eu vi Jesus ser condenado, padecer e ser crucificado e morrer. Eu vi. Essa é uma cena. A outra cena é a gente hoje. A gente tem mais de 2000 anos de história. A gente tem os homens que caminharam com Jesus, dando testemunho de tudo. A história conta de inúmeros imperadores que quiseram acabar com a fé cristã, a fé em Cristo, tentaram acabar com a Bíblia, e a fé perdura até hoje. A gente tem sinais que mostram que esse Jesus, ele existiu e que ele opera ainda. Qual é mais difícil de crer? Esse daqui que está vendo alguém ressurreto? Ou a gente que tem mais de 2000 anos de história, de testemunho, no mundo todo, tem a Bíblia que
não tiveram, a gente tem tudo isso, que é mais difícil crer. Para ele, em geral, se você faltou, vamos aproveitar essa parede. Amada, depois me ajuda, eu e você junto, ou eu e você reclamar dessa internet daqui. Ela cai de vez e sempre. Tem dia que é até a minha que fica passando lá em casa, não dá nenhum problema, né? E a minha sou operadora, eu não entendo. E eles aqui tiveram aquela dificuldade, né, de instalar, então eu estou achando que o serviço aqui não está uma brastéria. E aí, como seria mais difícil na gente de crer? O William, ele acha quem presenciou. Quem pensa diferente? Eu acho também que eles não. Dá um microfone dela para mim. Eu vou. Porque eu penso em quem está em casa, quem vai assistir depois. O Galvão é o que normalmente está vendo. Eu acho que eles têm passado aquele tempo só, entendeu? Talvez não tenham entendido bem. Agora, nós já temos muito mais visão e muito mais conhecimento e presenciamos muito mais coisas do que eles. Então a gente está de acordo que, entenda o que eu vou falar, de que ver um ghost, porque até então eles nunca tinham presenciado isso. Até porque na cultura judaica, depois de 3 dias morto, a pessoa não poderia mais ressuscitar. É por isso que Jesus ressuscita Lázaro quando? No quarto dia, para jogar por terra aquela crendice e dizer: eu sou Deus da vida, eu estou acima de qualquer tradição que vocês pensarem. Por isso que Jesus se demora para ressuscitar Lázaro. E Jesus ressuscita no 3º dia, e eles estão ali vendo. Os que já estavam movidos mesmo por essa esperança, creram. Os que não estavam, duvidaram. E não é muito diferente com a gente. E para mim, como vocês também falaram, para mim é pior. A gente tem 2 anos de história. Eu botei meu filho para ler o livro. 2.000 anos de história. Eu botei o teu livro que eu botei meu filho para ler agora. O Jesus Histórico, do Rodrigo Silva. Falei, tu tem até o final de agosto para me dar um resumo sobre esse livro. Hoje a historicidade nos fala de Jesus. A gente tem sinais. Então a internet hoje para a gente mostra a pessoa que o médico falou, vai morrer, e daqui a pouco a pessoa está boa. Transformações que Jesus tem feito na vida de tanta gente. Mas ainda assim, a gente muitas das vezes duvida desse Jesus bíblico. Só que está escrito que alguns creram e alguns duvidaram. Mas Jesus fez separação ali dos dois grupos. A gente leu Mateus 28, 16 ao 20. Jesus fez separação. Quando ele foi se pronunciar, ele falou: os que crerem, vem para cá que eu vou falar. Os que não crerem, vem para cá que eu não vou falar, eu vou falar alguma outra coisa. Ele fez isso. Então, até hoje mesmo ele continua dando chance e chamando. Está dizendo que limpa as pedras é o cachorro aí, ó. Vamos com ele. Então, aí ele vai dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vamos lá. Aqui está terminando o livro de Mateus, não está? Não está, gente? Terminando o livro de Mateus? Então, é a comissão. Mas está terminando o livro de Mateus. Então subentende que depois ele não ia estar mais tendo contato com os discípulos, com os apóstolos. Amém? Então seguindo o raciocínio. 28 acaba. A gente leu o último versículo de Mateus. É o versículo 20 do capítulo 28. Acabou Mateus. Subentende então que
que Jesus, a partir daí, não teria outros contatos com eles, a não ser aquele que, quando ele é surdo aos céus, onde o anjo fala, porque estás olhando para o céu, a mesma maneira que vocês viram esse Jesus subir, ele retornará. Mas esse convívio, eles não teriam mais. Eu vou pegar até um exemplo que a gente até já orou aqui hoje, e aproveitando que a Rosana está aqui, e eu vivi isso. A Jéssica, não sei se já foi ou saiu agora, né? Ela vai para qual estado mesmo? Macapá, né? Ela vai para Macapá, vai ficar lá um tempo, vai estudar. E aí, quando a gente vai se despedir, e aí eu vou fazer um paralelo com o que eu vivi, quando a gente estava no Peru fazendo missões. Todas as vezes que eu voltava de férias, né? Eu ficava 10, 15 dias de férias. E aí ia voltar para o Peru, minha mãe falava uma frase para mim no final. Qual era a frase que vocês acham que minha mãe falava? Eu te amo. Era sempre a mesma frase, sempre. Porque se você está perto da morte, ou você está se despedindo de alguém que você vai ficar muito tempo sem ver, você vai falar bobeira, ou você vai falar aquilo que você entende que é o mais importante? Todo mundo concorda que você vai falar para essa pessoa, né? Como a minha mãe falava para mim, eu te amo. Não tinha para mim uma declaração maior para minha mãe fazer do que essa. Não sei o que disseram para a Jéssica hoje, mas a gente numa despedida, quer seja uma despedida até a eternidade, ou uma despedida temporária, mas que o prazo é longo, é um temporário grande, na hora de ir embora, normalmente a gente fala aquilo que a gente sabe que é mais importante. Jesus está para partir. Tu achas que ele falou, jogou conversa fora, falou uma besteira qualquer, ou ele falou aquilo que ele entendia que era o mais importante? Ele falou que era o mais importante. E qual é o mais importante aqui? Ele falou assim: você vai curar todo mundo. Foi isso que ele falou? Você vai prosperar, vai pregar prosperidade. Foi isso? Vocês vão fazer com que todo mundo pare de sofrer. Foi isso que ele falou? Fala aí, qualquer outra coisa. Você tem que sentir arrepio quando estiverem reunidos no culto. Tem que chorar quando tocar uma musiquinha gostosa. Vocês têm que determinar. Tem que dizer: eu profetizo. Quando se reunirem, tenham um culto bem animado, com a música bem bacana, com o jogo de luz legal. Foi alguma coisa disso aí, né? Com a parede preta. Foi qualquer coisa assim que ele falou? O que ele falou? Aí com essa autoridade, o que ele falou? Ide e pregai o Evangelho a todos os povos, todas as nações, vai depender da tradição. Aí, esse pregar, é só chegar aqui, preguei e fui embora. O que ele está falando? Ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a promessa: este estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está dizendo que pregar, e aquilo que hoje inventaram na roda, né, a gente chama de discipulado, que está aí quer dizer, pregue e ensine, quer dizer, fortaleça a pessoa, faça a pessoa de fato entender. As últimas palavras de Jesus são essas: pregue, ensine, batize. E não te preocupe que eu estou presente todos os dias, porque ele já tinha dito que enviaria quem para estar conosco? O Espírito Santo, o Consolador, o Espírito de poder. Então, a gente concorda que as últimas palavras a gente usa são as mais importantes, até porque a gente não sabe quando vai poder dizê-las de novo.
Né? A Iracema, ela fala, quando eu cheguei lá, né, no estado, numa partida do pai dela, ela falou: pastor, eu cantei com ele, né? Fez aquilo que ele mais amava, que ele quer cantar, eu cantei com ele. E Jesus está falando, a coisa mais importante para vocês é indo, e aqui a gente está no leite, mas a tradução correta seria gerúndio, seria algo contínuo, indo, é algo que é permanente, que não para, indo na vida, pregai o Evangelho a todas as nações. Aí vamos parar aqui rapidinho para pensar na gente. A gente, enquanto cristão, a gente vive para isso? A gente vive para pregar o Evangelho. E a gente não pode dizer que a gente não tem possibilidade. Todos os dias a gente encontra com alguém diferente. Todos os dias a gente tem o pessoal da família para a gente dar umas injeçõezinhas dele. Todos os dias a gente vai ao mercado, a gente vai ao caixa. Eu, em qualquer lugar que eu chego, até comentava ontem com o pessoal que estava lá em casa, né? A gente falando de sotaque. E aí eu fui fazer o exame na quinta-feira. Aí quando eu fui para a sala de raio-x, eu virei para a menina: bom dia, Deus te abençoe. Aí ela: o senhor é da onde? A primeira pergunta que ela fez, eu falei: eu sou do Rio, sou carioca. Ah, vi, por causa do sotaque. E aí, deu uma brechinha, mas eu já ia falando: Deus te abençoe, a paz do Senhor. E aí, dada uma brechinha, a gente já fala de Jesus. Se a pessoa vai decidir por Jesus ou não, é outro papo. Mas Paulo também diz lá em Coríntios: um planta, outro rega, e Deus que dá o crescimento. Quer dizer, a função não é só de um pregar, é para todo mundo, mas cada um vai fazendo um pouquinho o tempo de Deus. Deus faz aquilo ficar, aquilo desenvolver e aquilo crescer. Só que a gente vive para quase tudo, menos para aquilo que a gente primordialmente foi chamado, que é pregar o Evangelho. Eu vou dar alguns exemplos. A gente tem preocupação, tem que ter com o telhado da igreja, tem que ajeitar. E a gente sabe que uma boa parte se move com isso, fica preocupada: vamos fazer legal. A gente teve aí o movimento dos aparelhos, que a gente precisava melhorar, ainda precisa de algumas coisas melhores. E o povo se movimentou: poxa, conta comigo, estou aí, estou junto. Então, assim, a gente não tem dificuldade de fazer um monte de outras coisas, mas aquilo que é o principal: salvação e condenação, vida eterna e morte eterna, que a gente foi chamado para fazer, as que são as últimas palavras de Jesus. É a comissão, é aquilo que ele fala: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para o quê? Quem lembra a passagem? Então vocês tiram cola aí lá e tiram cola lá no em Atos 1. Eu vou deixar vocês tirarem cola. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para serem minhas testemunhas. Aí ele fala: Jerusalém, Samaria, lembra? Judéia, até os confins da terra. Ele está falando a mesma coisa que ele falou em Mateus 28. O revestimento de poder é para dar testemunho do plano da salvação, que só há na pessoa de Jesus Cristo. Hoje tem um monte de gente que quer poder para se sentir ungido, para se sentir um bambambam, para falar que é santo, para falar que tem uma intimidade tremenda com Jesus. Esquece que Jesus usou até a mula. Esquece que Jesus em Mateus 7:21 falou que muitos naqueles dias chegarão dizendo: em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não
os conheço, e expulsou demônio, tudo isso. E não entende que o chamado, o revestimento de poder é para um objetivo. Não tem dois, não tem três, é um. Testemunhar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que só há salvação no nome de Jesus Cristo, que Ele é o prometido, é o Messias que veio para perdoar os nossos pecados, para levar sobre Ele todas as nossas culpas. Isaías 53. E depois ele vai dizer em João 20, 21, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E aí, ele vai usar uma outra parte. Ele falou, pregou, agora faça o quê? Lá, Mateus 28, versículo 19, eu acho, 19, é o 20 já. Versículo 20. Ensinando. Eu já falei uma vez para vocês que a maioria das vezes que na Bíblia, o grego, ele aparece a palavra guardar, tal como está em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Guardar lá, guardar aqui, aquele que tem os mandamentos e os guarda, não é só no sentido de você ter um cofrinho, vai pegar aquilo e vai deixar na guardadinha, como a gente tinha antigamente, tem as 7 chaves para ninguém pegar. Não, não é isso. Guardar é você praticar, virem os mandamentos em mim, virem os mandamentos de Jesus em nossas vidas. Isto é, olha para nós e vê os mandamentos dele em nós. Aí aqui ele está dizendo, ensinando a guardar. Vocês lembram, e aí eu vou falar como eu creio, tá, gente? Que assim que eu cheguei aqui e a gente começou os estudos de sextas-feiras, eu falei, gente, eu não vou usar cartilha, eu não vou usar 5 passos para isso, 7 passos para aquilo, a gente vai usar a Bíblia. E meu desejo não é que seja uma decoreba, meu desejo é que isso crie raiz em nós. Vocês lembram disso? E se a gente, de alguma maneira, se eu estou conseguindo de alguma maneira ser instrumento para vocês podem não lembrar do capítulo, do versículo, como às vezes eu lembro, mas o fundamento, a essência, você vai saber. E quando você sabe o fundamento, a essência, você tem facilidade de encontrar os versículos. Quando você vai te dar um exemplo, a gente está dirigindo, tu não tem um GPS para ir em determinado lugar. Normalmente a gente de fato vai dizer, estou perdido, e vou ter que buscar alguém. Agora, se você tem o GPS e você já sabe o teu endereço, o que você vai fazer? Vai usar o GPS só para colocar o endereço, porque você sabe onde vai chegar. Estão me entendendo? Se os fundamentos entrarem em nós, quando a gente quiser, a gente sabe já onde é, sabe onde vai chegar, onde quer chegar. Eu só vou vir aqui e falar assim, poxa, tem uma passagem, vou procurar porque eu já sei, a essência já está em nós. Então, é isso que eu creio na Bíblia. Não é uma decoreba, não é uma cartilha, não são pontos isolados. Os ensinamentos do Senhor têm que estar guardados em mim, em nós. E na hora que precisar, esse negócio vai fluir. Vou dar um exemplo de novo do estudo. A gente ficou 4 sextas-feiras falando sobre perdão. Podem não lembrar de todas as passagens que nós estudamos, mas a essência do perdão, eu quero crer que a gente tenha aprendido. E isso vai servir para a gente, e quando a gente praticar, quando a gente for explicar, isso vai sair naturalmente. É isso que a palavra está dizendo. Viva, ora, pregou a todas as nações, batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e agora ensine-nos a viver isso, que é, repito, que hoje, né, atualmente a gente chama de discipulado. E para mim, discipulado, repito, não são revistas. Discipulado é esse ensinamento, tanto da letra como na prática de vida. Isto é, à medida que a gente vai se relacionando, tanto entre nós como aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na faculdade, eles vão olhar para a gente e vão ter que ver a palavra guardada em nós. E aí, a gente tem algumas professoras aqui, né? Aquele título famoso: a gente ensina mais com a verbalizando ou com as ações? Então, se a palavra está guardada em nós, vão ler Cristo em nós a partir das nossas ações. E é o que Jesus está falando. Só que ele fala: porque de mim tendes aprendido. E aí eu vou colocar um pouco aqui minha cabeça em jogo, mas eu não tenho tanta preocupação com isso. Eu sou pastor pela graça e misericórdia de Deus, porque até hoje eu não entendo esse negócio. Sou pastor na igreja metodista, porque até hoje eu ainda entendo que para mim é onde Deus me quer, a igreja mais equilibrada biblicamente falando, para mim ainda é. Esquece o modismo, estou falando da metodista, para mim ainda é a igreja mais equilibrada. Só que eu sou pastor na metodista, mas eu sou pastor do reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque para mim não serve modismo, para mim só serve o que é bíblico. Para mim, vocês vão lembrar que no dia da minha posse, eu cheguei aqui e aí o Gabriel pegou aquela oração de Lutero. Você lembra? Para ler que está lá no negócio? E eu falei para ele: não, mano, eu não vou ler isso aí não. Porque essa oração é de Lutero, não é minha. A minha oração é minha, é o que sai do meu coração. Sou eu falando com Deus, não é eu pegar um dia alguém que falou e aquilo ser um padrão para mim. Se não pulsar de dentro de mim, se não for as minhas palavras, o meu sentimento para Deus, para mim, Rogério, são apenas rezas, né? São decoremas, não orações. Então, como o Pai Nosso, se a gente não ora o Pai Nosso entendendo o que é o Pai Nosso, só está repetindo letras, mais nada, está repetindo palavras. Se tu não entenderes, e na pregação hoje eu vou falar, se tu entenderes que o Pai é nosso, e Ele é Pai, enfim, se tu não entenderes isso, são repetições, nada além disso. Então, para mim, só é reino, só é discipulado, só é missões se tiver na Bíblia. Modismo nenhum me pega. Não, você me conhece, eu sou uma pessoa retrógrada, eu estou preso às coisas passadas. Tanto é que a gente está tentando melhorar algumas coisas aqui pela modernidade que a gente está vivendo, que não tem para onde correr. Mas qualquer inovação que não seja bíblica não serve. Se a inovação é bíblica, tem respaldo bíblico, vai ajudar a propagação da palavra, vai me ajudar a fazer missões, maravilha de Deus. Se não é, não adianta, Rogério, não consigo abraçar, não consigo fazer de jeito nenhum. Então, ele está dizendo que de mim tendes aprendido, quer dizer, o que nós aprendemos de Jesus. Não é modismo, não é cartilha, não é palavra de efeito, não é palavra chavão, é o que a gente aprendeu dele. E o que aprendemos dele é muito mais do que a letra, sim ou não? É muito mais do que a letra, é vida. Por isso que eu tenho o costume de falar assim: eu não tenho religião, eu não creio em religião, eu creio em Cristo, em viver nele, por ele, para ele, buscar viver como ele viveu. Isso não tem a ver com cartilhas, isso não tem a ver com dogmas, isso não tem a ver com regras, não. Isso você vive no Polo Norte, como você vive no deserto do Saara, você vive com dinheiro e sem dinheiro, você vive tendo 4 paredes e não tendo principalmente as 4 paredes, porque não tem a ver com regras, não
tem a ver com Cristo em nós, esperança da glória. Estão entendendo, gente, o que eu quero dizer? Por isso que, como Jesus fala, o que de mim tendes aprendido, é isso que vocês vão ensinar. Por isso que a gente não é discípulo de homem, a gente é discípulo de Jesus. O mestre é Ele, o único rabone, o único rabi, Ele é o único mestre. E o que a gente vê, inclusive, na igreja metodista, é um caso de pastor dizendo: fulano é minha discípula, ciclano, aqui não sei se é isso, mas no Rio isso tem de montão. E quando começou a beber da água do G12, LDA, entre outros, aí fala: meu discípulo, eu ficava olhando, meu mestre, eu vou botar para ajoelhar assim, fazer para eles, para poder encarnar neles, né? Porque o único mestre é Jesus, o que a gente aprendeu é dele. Você em momento nenhum vê Paulo falando: meu discípulo da igreja tal. O que Paulo fala? A igreja tal, meu irmão tal, minha irmã tal. E o discípulo é Jesus, para eles são irmãos dele, irmãs dele. E a gente tem essa doideira aí que inventou, porque o pessoal hoje está no mesmo nível que Jesus, né? Estão cheios de ensinamentos próprios para poder dar, só não ensinam o que a Bíblia diz. E aí fala que é meu discípulo. Mas Jesus deixa claro: ide por todo o mundo, por todas as nações, todos os povos, tribos, todos os grupos, e pregai, e ensinai o meu evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo que de mim tendes aprendido. E os caras ficaram pouco tempo aprendendo com Jesus, não foi? 3 anos. Uma vez por semana, não era? Todos os dias. 2 horas por dia. Um dia, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, aprendendo. E Jesus falou para eles: agora, ensine tudo isso. Ensinem quem eu sou. E aí eu vou trazer para a gente, porque a gente pegou o título, né? Tomou esse título, principalmente quando for dividir a Bíblia. Primeira viagem missionária de Paulo, segunda viagem missionária de Paulo, terceira viagem missionária de Paulo. E na verdade, é o que eu vou pregar daqui a pouco na hora do culto, a gente só tem um objetivo dessa vida principal, primordial, que é fazer a missão que a gente foi chamado, designado. Que a gente começou a achar que missão é para quem vai para longe. Eu, faço missões para perto e para longe, graças a Deus, desde que eu me converti, pertenço a uma agência missionária. E aí a gente vê que eu mesmo explico: missões se fazem com joelhos que se dobram, com dinheiro que você ajuda, sustenta, e com orações e com os pés que vão. Mas isso é verdade, mas não é toda a verdade. Por que não é toda a verdade? Então, eu falei, ajuda economicamente. Então, não é isso, não é toda a verdade, que missão não é só para longe, missão é para a vida. Missão é dentro da minha casa. Qual é a minha missão? Pregar o Evangelho. Qual é a minha missão? Ensinar quem eu tenho pregado o Evangelho. Missão é no meu trabalho. Qual é a minha missão? Aqueles que trabalham em mim, verem a palavra de Deus em mim, eu pregar para eles. Se derem a oportunidade, eu ensiná-los. Isso está tão longe da gente, que aí o pessoal que acabou chegando depois, a gente tinha o quarto domingo da igreja metodista para ser o quarto domingo de missões. E até isso a gente perdeu. Porque hoje o nosso foco é se sentir bem, é ser curado, é prosperar, é parar de sofrer. Esses são os nossos focos. Mas Jesus falou: buscai todas essas outras coisas serão acrescentadas. Me fala aí rapidinho: qual lugar da Bíblia
você vê os discípulos apóstolos orando por si mesmo. Só não é nenhum porque Paulo diz: olha, orem por mim para que abram-se as portas dos céus para que eu possa pregar o Evangelho com ousadia. Para que ele está orando por ele? Para que mesmo? Pregar, para fazer discípulo, para batizar em nome do Pai, do Filho, para poder ensinar. Eu pregando quinta-feira, né, eles falavam sobre isso, Atos 4, quando Pedro e João são libertos, o pessoal fica feliz. Eles começam a orar pedindo: Senhor, nos dê ousadia para continuarmos pregando o Evangelho. Ah, eles não ficavam doentes, não? Ficaram. Mas era a primeira preocupação deles? Não. Vamos fazer a vontade do Senhor, orem uns pelos outros e tal, mas Deus vai fazer com que as demais coisas sejam acrescentadas. Lá em Atos 16, Pedro e Silas estão presos. Eles oram para serem presos, pelo menos se oram, a Bíblia não fala. Fala que eles cantavam e Deus fez o quê? Abriu tudo. Não estou dizendo que está errado a gente orar por nada dessas coisas, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente mudou o foco. O que é primordial, a gente não faz e não ora a Deus para que a gente possa fazer. Estão me entendendo? Porque às vezes eu não tenho essa gana, então Deus me ajuda, Deus me capacita, Deus me desperta, Deus me dá força, Deus me dá compaixão pelo perdido, Deus me dê palavra para poder evangelizar, Deus me ajuda na minha fraqueza, né? Que Paulo vai dizer, me ajudar, é nosso Deus, aquele que nos socorre nossa fraqueza. E a gente não ora para isso, e a gente não faz isso, mas as outras coisas a gente ora. As outras coisas a gente diz: Deus me ajuda. Por quê? Porque a gente não entendeu que as últimas palavras do Senhor foram as principais. Abre aí rapidinho, Marcos 13, 10. A gente tem 7 ou 8 minutos. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Está falando sobre a vida do Senhor Jesus, sobre a manifestação completa do reino dele. Aí ele vai dizer assim: mas é necessário que esse Evangelho seja pregado a todas as nações. Eu não vou ter todo o tempo que eu gostaria para a gente discutir sobre isso, mas a gente vai tentar falar rapidinho. Está o Senhor Jesus falando que a volta dele depende da gente, sim ou não? Sim. Ele está falando que ele só voltará completo. Nossa, eu fui pastor batista durante o tempo. E a igreja batista lá em São Basílio, que é uma igreja que eu também sou muito apaixonado, ela, à época, não tinha nem Rebeca ainda, essa me engravidou de Rebeca quando eu estava na Batista. Eles tinham 12 famílias, espalhadas por várias nações, por 12 nações diferentes, onde a igreja local sustentava as 12 famílias. E eu não lembro mais que aqui na frente tinha as bandeiras dos 12 países respectivos que eles estavam. E a oração da igreja era sempre para que Deus levantasse os novos missionários. E aí vocês podem dizer assim: mas pastor, a igreja para ter 12 missionários, 12 famílias, ela tem que ter um capital bom. E aí eu vou falar para vocês aquilo que eu creio. Essa igreja, ela começou, se não me engano, com 6 membros. O pastor Valdemir, ele era gerente de um banco internacional, eu não lembro qual é o banco, eu nunca gravei o banco.
E ele era noivo, e se eu não lembro direito a história, quando ele falou que ia deixar o banco para se dedicar a 6 pessoas no chamado pastoral, eu não lembro direito se a esposa dele é a noiva que ele tinha na época, ou então se a noiva o deixou, ou se ela só ficou aborrecida. Eu sei que ele teve um problema no noivado, então não vou afirmar o que aconteceu porque eu não lembro direito, mas ele teve um problema no noivado, porque ele estava deixando a gerência de um banco para poder ter 6 pessoas para pastorear. Essas 6 pessoas foram se multiplicando, eles compraram o terreno, construíram a igreja e começou a investir em missões. A igreja foi crescendo, eles compraram o terreno do lado e continuaram investindo em a internet aqui também. Continuaram investindo onde? Em missões. A igreja continuou crescendo, eles foram e compraram o terreno do lado. A igreja hoje, ela pega toda uma esquina, mas assim como se fosse, digamos, 30 metros para, ou menos, 30 metros, uns 30 metros para acabar essa rua aqui, fazendo assim, 30 metros do outro lado, e o terreno do lado, que é onde é o estacionamento da igreja. E não para de investir em missões. Dentro da igreja tem um estúdio. Inclusive, ontem eu soube, nem que sabia, eu fui falar para a Alessandra, porque a gente vai fazer um podcast aqui. Aí ela falou que o pastor Valdemir faz um podcast por semana no estúdio da igreja. Uma igreja que investe em missões. E Deus investe na igreja que investe em missões. Pastor, isso é um exemplo, tá? Eu vou pegar a Igreja Batista, que é a que eu sou mais apaixonado. A Igreja Batista do Recreio. Pastor Wander, inclusive hoje o braço direito dele é o pastor que era metodista, Gustavo Faleiro. Aqui eu não sei se vocês conhecem a família Faleiro, mas a família Faleiro no Brasil todo ela é bem conhecida, que é uma das principais que chegaram no Rio. É filho de filho, não sei quantas gerações o metodista tem. Esse Gustavo Faleiro, ele é dono de restaurantes, ele é produtor musical, ele pastoreava a igreja, se não me engano, de Botafogo. Ele é muito amigo do pastor Wander, e o pastor Wander convidou para ele para lá para ser o braço direito dele, uma igreja que tem outros tantos pastores, porque a igreja é muito grande. E o pastor Wander e o pastor Gustavo foram para lá. O pastor Wander, a primeira vez que eu fui nessa igreja, se a gente passar uns 3 minutos, você me perdoa. A primeira vez que eu fui nessa igreja foi porque minha filha estava frequentando a igreja e ela queria ser membro dessa igreja. E aí, por causa de algumas coisas que desse meu jeito de ser pastor, a gente acaba tomando umas focadas e tem hora que os filhos não aguentam muito, né, que a família é que mais sofre. E a minha filha queria ir lá, ser membro lá. Aí nas minhas férias, eu fui lá. Aí escuta essa. Primeiro eu já cheguei julgando. Parede preta. Tela de net enorme, umas 3 ou 4 dentro da igreja. Câmeras oficiais, profissionais para poder filmar e tal. Aí eu falei, brincadeira, né? Esse dinheiro todo aí podia estar sendo investido num montão de missões, num montão de coisas. E Deus queria me quebrar tanto nesse dia, que eu fui no dia que eles separam um tempão para falar sobre a obra que é social que eles fazem. E aí, essa igreja, ela tem em Vargem Grande, que são alguns quilômetros dali, um centro de recuperação de dependentes, que inclusive trabalha diretamente com futebol, porque os 2 pastores são jogadores, que são hoje amigos meus, o Flávio e o Ricardo Penudo, são responsáveis por esse lugar. E o Penudo, inclusive, tem um mês, estava lá na Ucrânia, fazendo missões. E muita gente se converteu, jovens professores de educação física se converteram. Ele lá na Ucrânia fazendo missões através do futebol.
e eles têm esse centro de recuperação. E aí eles começaram a fazer, porque era época de pandemia, ou pós-pandemia, seja pandemia, não lembro. Eles doavam 1.000 toneladas de alimento por mês na pandemia. 1.000 quilos de alimento, praticamente um comércio, uma mercearia que você tem, eles davam por mês às pessoas na pandemia. Trabalhos com psicólogos, dentário. E aí ele foi falando, foram quase 40 minutos falando sobre assistência social. Daqui a pouco ele começou a falar sobre as missões. Eles têm missionário em quase todos os países que a gente pode conhecer, eles têm missionário. E de tempo em tempo o pastor Wander ele sai e visitar os missionários e desde por isso que ele queria o Gustavo para ficar com essas saídas dele. E a igreja só cresce. A igreja tem culto 11 horas da manhã de domingo. Não, 9 horas da manhã de domingo, 11 horas da manhã de domingo, 7 horas da noite. Uma igreja assim, pertinho da praia. Se você chegar às 11h10, você não consegue colocar mais o carro no estacionamento. E eles têm estacionamento dentro, tem um terreno ao lado. Amado, garrafa tudo em todos os cultos. Essa igreja, ela tem um campo de futebol, de grama sintética dentro dela. No templo principal ao lado, tem um templo que é como se fosse uma redoma assim, que dá mais ou menos 500, 600 pessoas lá. É para culto jovem. Tem culto jovem todos os sábados, não é sábado sim, sábado não. Todos os sábados. Você vai ver eu pregar. Eu falo para todo mundo, é a batista mais metodista que eu conheço. Se entrar na igreja, a liturgia, a pregação, tu falas que tu está entrando na metodista, né, de um tempo atrás. Altamente bíblica. Vai pedir momento de se oferta. Lê uma passagem. Eles demoram acho que 3, 5 minutos falando uma passagem. A gente está querendo melhorar aqui, melhorar ali. Aí tem o pessoal da maquininha, tem o Pix que aparece lá, e a igreja só cresce. Eles já devem ter acabado, estavam construindo um prédio dentro do espaço só para crianças, só para cuidar de crianças. Mas tem missões espalhadas para tudo quanto é canto do mundo. O que eu estou querendo dizer para a gente? Eu não tenho dúvida que Deus só abençoa aquilo que Ele abençoa. Vou melhorar. Que Deus só abençoa aquilo que Ele aprova. E a gente confunde bênção instantânea com viver debaixo da bênção de Deus. Vou dar um exemplo e a gente termina aqui. O pessoal que saiu do Egito, eles viveram bênçãos instantâneas ou viveram debaixo da bênção de Deus? Viveram bênçãos instantâneas. Todo aquele povo pereceu porque não queriam viver no propósito de Deus, na dependência de Deus. A geração seguinte que entrou na terra prometida. Aí vamos lá. Paulo viveu bênção instantânea, viveu dentro da bênção de Deus, debaixo da bênção de Deus. Prosperava economicamente quando não tinha, quando não tinha ele fazia as pernas dele, mas sempre Deus honrando o chamado de Deus na vida de Paulo. A gente confunde o que Deus faz, perdoa a minha expressão, pingadinho do que seria o que Deus quer fazer, se vivermos de fato dentro da vontade dele. E o maior chamado dele, e eu vou pregar ainda sobre isso hoje, é indo, vivendo, pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, a todos os povos, anunciando o meu reino, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que dele temos aprendido. E esses estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E onde a gente leu em Marcos,
Jesus só não voltou ainda por causa da gente. E talvez a gente não pregue mesmo o Evangelho, como eu falei no começo, porque a gente não entendeu quem é Jesus. Se tivesse entendido, a gente não faria outra coisa. E por último, talvez porque a gente ainda ama tanto essa terra aqui, que a gente não quer que Jesus volte. Você conta nos dedos hoje, quantas pessoas que se dizem cristãos e que de verdade, de coração mesmo, diria: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus filhos não estão aqui, minha esposa e meu filho estão aqui. Pergunta para eles se eu tenho preocupação com a morte. Diante de Deus eu falo isso para você. Amo minha esposa, amo meus filhos, amo meus pais, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vive que é muito melhor do que essa vida que eu estou vivendo. Não tenho dúvida nenhuma. Por isso que ele falou: vou preparar-nos um lugar. Eu não tenho dúvida disso. Isso aqui não se compara ao que ele tem para nós. É porque a gente ainda não entendeu que ele é bom, fiel demais para dizer que o que ele preparou é melhor, é porque é melhor. Meu Deus, quem dera fosse agora subir para a glória, onde meu Senhor está. Esquece um pouquinho, quando chegar nessa hora você vai. Mas eu estou pronto. O Senhor chama de novo. Paulo chega a dizer assim: olha, melhor é estar com Cristo. Morrer para mim é lucro. Aí ele vai falar: mas se é para o bem de vocês, se a minha vida vai fazer vocês conhecerem a Cristo, se a minha vida vai edificar a vida de vocês, então que eu fique aqui. Ele queria ficar só por quê? Para pregar o Evangelho, para ensinar a guardar o que ele aprendeu de Jesus, mas ele sabia que estar com o Pai, estar com Cristo, era muito melhor. Espero que esse estudo tenha, de alguma maneira, nos abençoado. Eu falei, eu queria ter feito esse estudo na quarta, e eu falo que vou terminar, a gente nunca termina, né? Mas é que eu lembrei de uma coisa que eu fazia. Eu fui pastor de uma igreja chamada Metodista Felicica, assim que eu voltei do Peru. Em frente a ela, tinha um espaço aberto, tinha uma mangueira, uma árvore, tinha uns banquinhos, porque ali um dia foi uma praça para um campo, mas aí construíram uma creche da prefeitura, do município, e ficou esse pedaço. Cheguei na igreja, olhei aqui, olhei as casas em volta, eu falei: ó, todo quarto domingo, o nosso culto e a nossa escola dominical, escuta aí um set de música, o nosso culto e a nossa escola dominical vai ser do lado de fora. Pastor, como que vai ser? A gente vai chegar cedo, vai descer bateria, vai descer caixa de som, vai descer mesa de som, todo quarto domingo, só quando chover, porque era terra, né? Então se chovesse no sábado, não tinha como. E se tudo também no próprio domingo tivesse chovendo, não teria como, né, filho? Todo quarto domingo a gente estava lá. E eu saí de lá com 2 famílias, pelo menos, que foram frutos desse trabalho. Uma delas está lá até hoje, a outra me acompanhou quando eu fui para uma outra igreja, e aí hoje eu confesso assim que eu não sei de fato onde eles estão. Mas 2 famílias completas são frutos desse trabalho. E a gente, lamentavelmente. Aí a outra pessoa que assumiu falou: não vamos fazer mais não. Aí enfim, mas aí a pessoa entende. Mas como a gente gosta daqui de dentro, como a gente gosta da religiosidade, o chamado é, amém, para o café.